Aprender inglês não é difícil. Eu sei, você foi doutrinado e você acredita que para aprender inglês você precisa então fazer 20 anos de escola de inglês pagando R$ 250 por mês, ou você precisa fazer aquele intercâmbio e você vai gastar R$ 20.000 para ficar 2 semanas num país aí de língua inglesa para você então falar com todo mundo lá e aprender inglês de fato e destravar no inglês porque você foi pro intercâmbio. Não. You don't need those things, my guy. Please listen to me. You don't need those things. English is easy. O inglês é fácil, rapaziada. E eu quero mostrar pra vocês que o inglês é fácil, ele não é complexo. Aprender inglês não tem que ser algo difícil, não tem que demorar 20 anos. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês que o problema aqui, que é um problema de todos os seres humanos, é a disciplina. A gente consegue. A maior parte das pessoas tem um intelecto para aprender inglês. Não é difícil. É como você fazer cálculos básicos de matemática. Se você focar, se você aprender os fundamentos, você consegue de fato fazer esses cálculos de matemática. E o inglês tá na mesma coisa, tá no mesmo balaio. A gente precisa desenvolver outra coisa que se chama disciplina. E eu vou falar sobre a disciplina e outros pontos que vão te ajudar a, de fato, destravar no inglês. Você que está estudando aí por muito tempo, você está focado em, eu tenho que aprender gramática, eu tenho que aprender o present perfect, eu tenho que aprender o verbo to be, e se eu aprendo o verbo to be, então eu vou destravar, eu vou falar no inglês. E essa palavra destravar, eu acho que ela é muito mal usada aí também nesse meio de professores de inglês, gurus de inglês, escolas de inglês. Destravar não faz muito sentido, porque quando você destrava, você está travado em algo. Mas em inglês, ninguém está travado no inglês. O problema das pessoas que estudam inglês e se sentem travadas é porque elas não têm um plano e elas não têm uma direção. Porque se você tem uma direção, se você está dirigindo seu carro, vamos supor que você está na estrada, você tem que ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Um exemplo, né? Você tem que ir de São Paulo ao Rio de Janeiro e você sabe que aquela estrada, aquela é a estrada, tá mostrando ali no GPS, mas você tá indo a 50 km por hora. Você vai demorar muito tempo, mas você sabe que essa é a direção. E quando você tá travado, seria como se você estivesse parado na estrada. O seu pneu estourou, o carro quebrou, então você está parado na estrada. Mas muitos de vocês estão estudando. Vocês têm o mínimo de noção que para vocês aprenderem inglês, o mínimo que tem que ser feito é estudar. Então, quando alguém fala assim, você está travado no inglês, vou te destravar, e você está estudando, não acredite nessa pessoa. Essa pessoa possivelmente quer te vender um curso e tá aí com esses métodos mirabolantes. Eu vou te mostrar aqui a real. E esse vídeo não vai ser editado nem nada. Eu tô viajando, não tô em casa, então eu vou só falar na câmera aqui, eu vou expressar os meus sentimentos e a minha opinião sobre o porquê o inglês não é complexo, porque o inglês é fácil e o problema está na disciplina, ok? Eu vou te dar dicas específicas, então já se inscreve aí no canal. Esse é um vídeo diferentão mesmo, aqui, sem muita edição, quase nenhuma. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma edição, eu vou só falar. Se eu errar aqui, se eu falar alguma abobrinha, eu tento me corrigir e a gente fica por assim mesmo, não se preocupe. Mas vocês precisam focar nos princípios que eu vou te falar aqui. Mesmo que eu não expresse da melhor forma possível, eu quero mostrar para vocês que o problema está na disciplina. Bom, muitas pessoas ficam anos e anos estudando inglês. Eu, aos meus 17 anos, já falava inglês fluente, aprendi ali na minha infância para a juventude, e eu tive o encargo, então, a responsabilidade, nos meus 19 anos, em servir uma missão religiosa pela Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Tem um vídeo que eu falo inteiramente sobre isso, sobre a minha história, como eu aprendi inglês. Então vai lá no canal depois desse vídeo e assiste o vídeo que eu falo como eu aprendi inglês. Então com 19 anos, eu fui para os Estados Unidos e morei lá por volta de 2 a 3 meses, tendo um treinamento
para aprender japonês, porque eu estaria indo para o Japão servir essa missão religiosa. Mas primeiramente eu teria que ir para os Estados Unidos e ficar lá por 2 a 3 meses sendo treinado para aprender japonês. E olha só que doido, eu falo japonês também. Nihongo hanashimasu. Nihongo watashi pera desu, né? Hai, sou desu. Enfim, eu falo japonês. Aprendi nessa missão que eu fiz lá quando eu morei no Japão. Mas antes, eu fiquei lá nos Estados Unidos por 3 meses. E aí, eu tive que aprender japonês do inglês. Os meus instrutores, as pessoas que estavam me treinando, as pessoas que estavam fazendo esse treinamento para outros missionários também, a pessoa só falava inglês e ela tinha que nos ensinar japonês, nos treinar para aprender japonês, nos treinar para sermos missionários que tivesse a capacidade de falar japonês. Ninguém falava português, somente eu ali falando português, mas os instrutores todos só falavam inglês. Então eu tive que aprender japonês do inglês. Então é um fato aí para você entender um pouco mais sobre mim. Eu aprendi japonês do inglês. E nesse treinamento de 2 meses, eu acho, 2 meses, eu aprendi algumas coisas extremamente importantes que depois eu usei para ensinar pessoas inglês, ajudei várias pessoas. Atualmente, eu não ensino inglês como profissão, eu sou empresário, eu tenho 3 empresas e eu estou fazendo esse canal mesmo, eu estou dando essas dicas simplesmente porque eu quero servir as pessoas, eu quero compartilhar as coisas que eu sei e mostrar que há formas melhores de você avançar na vida sem ser desonesto, sem ficar com esqueminha, sem ficar mentindo por aí, mas que você consegue avançar na vida, seja aprendendo inglês, japonês, ganhando mais dinheiro, sendo honesto, mas também usando a sua cabeça e sendo inteligente e entendendo a dinâmica que é ser uma pessoa de carne e ossos, um ser humano que tem sentimentos, que tem fraquezas, que tem pontos fortes e pontos fracos. Enfim, voltando à minha história, tive que aprender japonês do inglês. Ali nos meus 2 meses, eu foquei extremamente na gramática. E eu tive a sabedoria, focando na gramática, de criar o meu próprio método meio que inconsciente em como uma pessoa aprende o idioma. Mas aqui tá algo muito importante. A gente estudava por dia por volta de 4 a 5 horas todo dia por 2 meses. 4 a 5 horas, sentado na cadeira, praticando. Prática, conversação, estudando, gramática, decorando coisas para falar em japonês. E eu lembro que um dos meus instrutores chegou para mim e falou assim: Irineu, ou Elder Freitas, você foca muito na gramática. Por que você foca tanto na gramática assim? E eu fiquei pensando comigo, eu não sei por que eu foco na gramática. Eu já tinha aprendido inglês. E eu aprendi inglês meio que inconsciente. No vídeo que eu postei antes, nos meus primeiros vídeos, eu falo como eu aprendi inglês. Então vai lá assistir depois desse. Mas eu aprendi inglês, resumindo, eu aprendi inglês meio que inconsciente ali, sendo bombardeado com coisas em inglês. Porque meu pai falava comigo direto e eu ficava naturalmente ouvindo música em inglês, porque eu gostava, ficava tentando ver vídeo em inglês, porque eu queria aprender coisas dos Estados Unidos e de outros países. Naturalmente, eu aprendi inglês por pura curiosidade e também por ter certas vantagens dentro de casa. Enfim, voltando, falando no japonês, que é o método que a gente usa, o método que você vai aplicar para você aprender inglês. Falando em japonês, meu instrutor falou: meu, você está focado muito em gramática. E depois, quando eu estava no Japão, que eu já tinha aprendido, já estava falando fluente, eu entendi o porquê eu estava focado tanto em gramática, ou inconscientemente focado em gramática, porque eu entendi que quando você aprende o fundamento de um idioma, quando você aprende o básico, que é a gramática ali, que significa como você forma uma frase, aonde o verbo vai, aonde o sujeito vai. Então, por exemplo, em japonês, você primeiro tem o sujeito, você pode falar eu,
Aí você fala o objeto ou o outro sujeito e o verbo vem por último. Em inglês é como o português, e no português a gente conjuga, a gente fala eu bebo, eu bebi, eu vou beber. Então, essas coisas são as coisas básicas do idioma. É você saber falar o presente, o passado, o futuro, e então saber em qual ordem essas coisas vão numa frase normal. Porque toda a nossa comunicação é em frase, é em sentences. Então você começa falando: eu sou Irineu, eu moro na Europa, eu moro no Brasil, eu vivi no Japão, eu vou para os Estados Unidos. Então a gente aprende essas coisas básicas para se comunicar. A gente aprende a estrutura de um idioma. E aprender a estrutura de um idioma, você faz isso rapidamente. Se você for no YouTube agora, depois desse vídeo, e colocar aqui: como aprender o passado no inglês? Pá. Como aprender o presente no inglês? Pá, tem uma aula. Como aprender o futuro? E você consegue aprender aí em 1 hora a coisa básica de cada um, a coisa básica. A parte básica de falar no passado, a parte básica de falar no presente, a parte básica de falar no futuro. E aí você tem que aprender outras regras gramaticais também, que são cruciais na nossa comunicação em qualquer idioma. Certo? Então a gente aprende esse basicão. E eu lembro de ter focado extremamente nisso aprendendo japonês. Foquei em como falar isso. E depois eu sabia que eu precisava me alimentar de novas palavras e de novas expressões, porque eu já sabia o básico, eu já sabia a estrutura do idioma. Então, a primeira coisa que você deve fazer é saber a estrutura do idioma. E a estrutura do idioma não é difícil. O problema é a disciplina em continuar estudando a estrutura do idioma. Porque a gente pensa que eu estudo uma vez a estrutura do idioma, agora só foco em palavras, que é uma boa estratégia. Mas você precisa revisitar, revisar e aprender novas coisas que compõem a estrutura do inglês ou de um idioma. Então, primeiramente, você precisa ter a mínima disciplina de aprender o básico, que é a gramática basic. A gramática do inglês, ela é crucial. Então, você precisa primeiro aprender essa parte basic do inglês, que é a estrutura do idioma. Isso é uma lição mesmo, é como você aprender algo matemático. É você saber que você usa o will para falar no futuro. I will go. Ou você usa o ed no final do verbo, dependendo do verbo, para falar no passado. Então você precisa aprender essa parte estrutural do idioma. Se você está no zero, se você não sabe nada, foca em aprender gramática basic, gramática básica no inglês. Ok, então a gente... E muitos de vocês já estão nessa fase, vocês já aprenderam a estrutura do idioma. E é aqui que vai vir o problema. Vocês aprenderam a estrutura do idioma, então vocês estão tentando aprender mais e vocês agora, então, se sentem travados. E é nesse momento que o estudo do idioma começa a ficar boring, começa a ficar chato. Você começa a ver muita repetição, muita coisa que tem que repetir, muita coisa que você tem que revisar, muita coisa que você tem que fazer exercício e praticar, assistir as mesmas coisas. Porque o problema está nesse momento, depois que você aprende a coisa básica, a estrutura do idioma, você começa a ter uma certa resistência em continuar aprendendo, porque por um bom tempo, talvez 1 mês, 2 meses ou mais, dependendo do seu nível e o seu tempo disponível para estudar, você fica se sentindo que você não está aprendendo nada, você se sente travado, apesar de você estar estudando. E por isso que você nunca está travado, você só está indo devagar. Então não deixe esses gurus falarem que você está travado aí, nada a ver isso. Só está indo devagar. E essa parte que você está indo devagar é muito dolorosa. Você, não tô aprendendo nada, tô tentando. Ou você tá no exterior também, você tá tentando falar e você não consegue aprender, e aí fica algo que dói, que você, é excruciating. É uma coisa muito difícil, é agoniante. Agoniante, será que é a palavra? Não sei, me corrijam aí. Agoniante? Se for agoniante, me corrijam aí, porque às vezes eu esqueço português. Uso muito inglês, uso muito italiano, porque eu tô na Itália, e às vezes japonês também. E o português às vezes fica como última opção, só falo com a minha esposa.
E às vezes algumas palavras eu não lembro. Enfim, mas tudo bem. E você fica nesse momento aí dolorido, doloroso. Não consegue progredir. O carro tá indo muito devagar. 50 por hora ali na estrada. Você fala, meu, caramba, alguém vai vir, vai bater na nossa traseira. Você talvez comece a pensar essas coisas. E é nesse momento que você começa a relaxar. Então começa a parar. Ah, eu não tô aprendendo. Tem que vir um outro método. Tem que vir um outro método. Não, tem que achar um outro professor. Não, tem que mudar de escola de inglês. Não, eu tenho que ir pro exterior. Só assim vou aprender. Não! Você não tem que ficar pulando de galho em galho de método de inglês. Você precisa focar em um método, seja gramática e depois aprender palavras, vocabulário e praticar conversação. Ou método da sua escola, ou método exterior. Você precisa focar em um método e continuar, porque é nesse momento que começa a ficar difícil, doloroso, que você para. E aí você fica um tempo sem estudar inglês, um tempo sem aprender, um tempo sem ver vídeo sobre como aprender inglês e praticar conversação. E todo aquele progresso que você adquiriu durante algum tempo, ele começa a ir embora. Porque a melhor forma, escrevem isso, a melhor forma de reter algo é repetindo. Repetition is the mother of skill. Então, se você continua repetindo, repete tudo que você aprende, revisa tudo que você aprende e repete. Às vezes, quando você está repetindo algo e aquilo está muito chato, você não aguenta mais repetir, significa que você de fato está sendo disciplinado e aprendendo e retendo. Então você repete, então você continua aprendendo. O problema em tudo isso é que as pessoas param, então você ficou ali alguns meses parado, né? E não conseguiu progredir e voltou a estudar depois, mas você perdeu muita coisa, porque você não estava repetindo aquilo que você estava estudando. Não estava repetindo, você só parou e foi fazer outras coisas. A vida ficou difícil, filhos, trabalho, você tem outras tarefas aí, outras responsabilidades e ficou complicado. Você não estudou mais. Aí você vai continuar de novo. Não, agora eu vou. Bum, eu vou. Novo método. Vou aprender aqui com o Irineu no YouTube. Novo método. E eu aprecio que vocês assistam meus vídeos. Vocês devem assistir mesmo. Mas eu não foco muito em ensinar coisa técnica aqui. Eu foco no mindset, no tipo de cabeça que você precisa ter, no tipo de disciplina e no tipo de crença que você precisa desenvolver para de fato aprender algo difícil ou aprender a melhorar de vida. E nesse caso, a gente coloca a culpa no inglês e fala que é muito difícil, coisa que não é difícil, porque a gente tem dificuldade com disciplina. Então, meu foco é te fazer aprender a ser disciplinado. E se você aprende isso, man, vai aprender inglês easily, vai aprender fácil. Não vai ter erro, ok? Mas enfim. Então você para de aprender, você volta e começa a aprender de novo e fica tudo animado. Aí passa um mês ou passa 1, 2 semanas, caiu a motivação. Ah, mano, não consigo aprender. Tá difícil, tô tentando aqui, a pronúncia é difícil, não consigo aprender. E aí você entra nesse loop e para de aprender, para de estudar. Achei um novo método, let's get it, vamos, boom. Começa motivação por 2, 3 semanas, acabou, boom. A motivação, ela te leva até na próxima semana, máximo. Depois precisa de disciplina, você precisa de disciplina para continuar estudando, continuar vendo. Porque lembra, você não tá travado, você só tá indo devagar. E quando você consegue ter mais tempo para estudar, praticar conversação, aprender gramática, praticar speaking, falar, né? Conversação também, ou listening, ouvir, você vai conseguir progredir mais de acordo com o tempo que você tem disponível todo dia. O problema é, muitos adultos aqui, as suas vidas são extremamente ocupadas. E às vezes é difícil encaixar o estudo de inglês. Porém, eu vou te mostrar aqui algumas coisas, algumas dicas práticas para você começar a aplicar tudo isso que eu tenho falado. Eu sei que eu tô falando bastante coisa, eu tô indo um ponto A, e ponto Z, e ponto C. Tô dando várias coisas, tô só simplesmente falando a minha mente aqui, mas eu espero que vocês consigam pegar o mais importante desse vídeo, que é o fato de que é preciso desenvolver
disciplina. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é: planeje o seu dia. Plan your day. Todos os dias você tem 24 horas. Eu também tenho 24 horas. E o fulaninho também tem 24 horas. Mas eu consigo fazer mais, eu consigo aprender mais, eu consigo estudar italiano e japonês todo dia. Você não consegue, você trabalha muito. Eu sei, alguns têm um trabalho difícil, alguns estudam. Todo mundo tem 24 horas por dia. E se você começa a planejar seu dia, e se você começa a colocar tarefas específicas que você vai fazer em certo horário do dia, você planeja o seu dia, você começa a ver que você tem muito mais tempo disponível do que você achava que tinha. E o problema é que sempre a gente tá no celular, a gente tá perdendo tempo, tendo conversas inúteis por aí, conversas que não levam a lugar nenhum, ou falando no telefone, ou vendo vídeo no YouTube de pegadinha, ou coisas que não te ajudam, não ajudam a você a progredir. E eu entendo, você precisa ter um momento de lazer, você pode planejar aí no seu dia um momento de lazer, mas para quem tá com dificuldade e quer aprender inglês, e quer sair do país, ou quer ganhar mais dinheiro, ou quer fazer aquela faculdade no exterior e fica vendo coisas que não tem sentido na internet, meu, wake up. Tá na hora de começar a fazer aquilo que é necessário para aprender inglês. Certo? Então a primeira coisa, planeje o seu dia. Plan your day. No vídeo que eu falo sobre como aprender inglês em 90 dias, eu dou um blueprint, eu te mostro exatamente como você planeja todos os seus dias de forma eficiente. Então depois vai lá naquele vídeo e assiste completamente, meia horinha, investimento que vale milhões. Se você aplicar, vale milhões aquilo, certo? Ok, planeje seu dia, plan your day. First tip. Second tip, segunda dica aqui. Mude suas crenças. O nível de crença que você tem até hoje, se você não fala inglês fluente, se você não consegue aprender, se você se sente travado, como muitos falam por aí, é porque o seu nível de crença até agora não é o suficiente, não é um nível de crença que vai te levar a, de fato, aprender inglês. Toda essa crença que você tem hoje é sobre, não, o inglês leva 5 anos para aprender e eu preciso fazer a escolinha ali de R$ 500 por mês, eu preciso comprar esse curso desse cara, porque ele é o top do inglês no Brasil. Ou preciso, talvez, fazer um intercâmbio no exterior por 2 meses e gastar R$ 50 mil para fazer esse intercâmbio e assim, de fato, eu vou aprender. Mas não é assim que funciona. Essas crenças, inclusive no meu vídeo que eu falo sobre como aprender inglês em 90 dias, muita gente me criticando. Ah, não, 10 anos para aprender inglês. Não, isso é mentira, não faz isso e tudo mais. E essas pessoas falam isso porque elas acreditam em certas coisas que eu não concordo, que elas discordam de mim, elas acreditam. E elas têm essas crenças e não falam inglês fluente, não aprenderam inglês. E aí vem falar que não pode, que você tem que fazer isso e aquilo. E essas são as razões, essas crenças dessas pessoas, ou suas, é a razão de você estar estacionado aí, parado na estrada. Porque você acredita em certas coisas, mas essas coisas, essas crenças, não te ajudam em nada. Só te faz pensar que você está muito longe de aprender inglês. Mas você pode estar muito mais perto do que imagina se mudar essas crenças. Então começa a acreditar, faça um exercício mental, abre a sua mente, comece a acreditar que é possível aprender inglês em 1 ano, por exemplo. Comece a acreditar que você não precisa de escola de inglês. Comece a acreditar que se você tem disciplina, você consegue aprender inglês sozinho na internet. Que você não precisa de um mentor, um guru, um professor. Comece a acreditar nisso. Talvez alguns de vocês tenham capacidade de pagar e quer alguém ali te orientando. Mas você tem que acreditar que se você não tiver, se acontecer alguma coisa, você perder seu emprego, você precisa continuar aprendendo inglês, você não tem mais dinheiro para pagar o professor, o que você vai fazer? Você vai parar de estudar? É isso? Então é algo que a gente precisa começar a mudar a nossa cabeça, nossas crenças. E a última dica é: repetition is the mother of skill. Repetição. Repete. Vai lá no YouTube. Não lembra do verbo to be? Assiste às aulas umas 2, 3 vezes.
Se você quer aprender um princípio gramatical, você vai no vídeo no YouTube e assiste aquela aula até você entender. O problema é, você assiste uma vez e fala, ah, mano, não tô entendendo, é muito complexo, vou achar um outro professor aqui que me ensina melhor. Você pode até achar, mas o segredo tá em você assistir de novo. Watch again. Repete quantas vezes for preciso até você entender e entrar na cabeça. Então, primeiro, plan your day, planeje seu dia. O segundo, mude suas crenças. E o terceiro, repete. Repetition is the mother of skill. Repete. Assista às aulas 2, 3 vezes até entender. Se você começar a aplicar essas 3 coisas, eu te garanto que você vai começar a ver uma diferença na sua capacidade. O seu carro vai começar a ir um pouco mais rápido na estrada até o Rio de Janeiro, ok? Então já se inscreve no canal. Esse é um vídeo sem filtro, sem nada, sem edição, sem nada. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostam, eu vou saber também. O próximo vídeo vai vir com mais informação, mais organizado, estruturado, editado, para vocês entenderem de fato certos outros princípios em aprender inglês, ou em ganhar dinheiro, em ter uma vida melhor. Segue o Irineu, se inscreve no canal, comenta aí, se você discordou, comenta aí, vamos conversar sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. Let's get it!